Que este tempo seja repleto de amor, alegria e união. Que esta data especial seja um momento de celebração em família, repleto de sorrisos e boas lembranças. Um Feliz Natal. TV Cultura Paulista. Pessoal, a Ridger Comunicação, empresa de publicidade, propaganda e produtora de vídeo, sediou o maior evento de costura da América Latina, o Jornada da Costura, um evento que durante 7 dias alcançamos mais de 150 mil pessoas com transmissão simultânea e ao vivo em multiplataformas. Equipe técnica de produção, jornalismo, edição, corte, toda uma estrutura para realizar o maior evento aqui na sede da Ridger Comunicação. E você também quer realizar o seu evento, o seu curso, os seus projetos de vídeo e de publicidade e propaganda? Venha para a Ridger Comunicação. Nós temos uma estrutura completa e uma equipe esperando por você. Vem para cá. Muito bem, você que está ligado aqui no Danilo Palma, hoje eu vim aqui para trazer a informação sobre Louçuca e Bom Gosto, mas antes eu quero falar para você da Louçuca. Se você quer comprar Louçuca, os telefones vão aparecer aí já para você entrar em contato comigo. Nós temos aqui o adoçante à base de estévia. Todo mundo conhece um produto natural que é a Estévia Plus da Louçuca. Tem uma linha enorme aqui de biscoitos, de rosquinhas, gelatinas, pudim, leite condensado da Louçuca. Gente, você nem imagina como é gostoso, tá bom? E eu quero falar também dos produtos da Bom Gosto. Bom Gosto que você pode usar aí no seu churrasco, no seu dia a dia, no seu almoço. Não tem nada igual. Uma farofa, realmente uma farofa caseira, tá bom? E falar também dos produtos do Empório da Fabi. Tá bom? É produtos caseiros, gente, feito com carinho pela própria Fabiana, tá bom? Mas eu quero deixar aqui os meus dados aqui para você falar comigo através do telefone, você falar através das minhas redes sociais que está aparecendo aqui, ó, @CarlosRSoaresOficial. Olha que negócio bonito. @CarlosRSoaresOficial. Você vai falar comigo. Ou então você pode acessar ali através do QR Code que está aí na sua tela. Você tem todas essas informações para me achar, me encontrar, e eu vou até você com o maior prazer para a gente bater aquele papo e mostrar toda essa linha aqui, ó, maravilhosa de produtos Bom Gosto, produtos da Louçuca e o Empório da Fabi. Começando mais um podcast Danilo Palma, aqui pelas redes sociais, também pela TV Cultura Paulista. Hoje com a gente aqui no estúdio, Marcos Oliveira. Tudo bem, Marcos? Sou eu. Que alegria, tudo bem, graças a Deus. Que alegria estar contigo aqui também. Aproveitar e mandar um abraço para quem está nos vendo em casa, nos ouvindo também através das redes sociais. E Danilo, uma alegria grande poder estar contigo aqui, porque eu sei que eu vou aprender nesse bate-papo aí. Não, todos nós iremos aprender muito, mas antes de falar sobre bate-papo, eu quero convidar você que está com a gente pelas redes sociais para se inscrever no nosso canal, acessar as minhas redes sociais, @DaniloPalmaSP, e é claro, curtir, compartilhar essa publicação, e também para você que está conectado através da TV Cultura Paulista, que acesse nossas redes para se conectar com a gente. Marcos Oliveira, vamos falar hoje sobre projeto social, sobre ações sociais. Você é uma referência dentro do teatro, também dentro da comunidade em Campinas, quando se trata de projeto social. Eu queria que você contasse um pouco da tua história. Tem uma estrutura muito bem feita, muito assertiva, durante muitos anos lidando com a questão das peças teatrais. Eu queria que você falasse um pouco disso pra gente, Marcos. Aí é gostoso demais, né? Já vou agradecer a oportunidade de falar, porque assim, é um trabalho que nós normalmente fazemos, mas que quase que ninguém conhece, né? Mas esse trabalho a gente já vem fazendo há alguns anos, mas antes de contar um pouquinho da minha história, voltar um pouquinho, eu acho que fica mais claro depois entender por que que a gente se importa tanto, né? Eu nasci em São Paulo, no Jardim Ângela, né? Um lugar assim na época muito perigoso. Conheço a Elisângela. Conhece? Hoje eu tô com Conheço. 46 anos, então naquela época era bem, hoje tá lindo lá, né, mas assim, na época era uma época bem complicada, então eu vim de uma família simples também,
a gente tinha uma necessidade muito grande de cultura, de lazer ali na região, e eu me lembro muito que a diversão que a gente tinha era o futebol, né, era a bola, pegava ali, e brincando na rua e tudo mais, então não tinha um campo, o campinho era de terra, mas e a gente foi aprendendo, eh a viver naquele ambiente, né, mas conforme a gente vai crescendo, a gente percebe, assim, por se na época tivesse uma estrutura um pouco melhor, então a gente teria uma vida diferente, com certeza os meus amigos não teriam o fim que eles tiveram, né, e muitos deles estariam em uma posição ainda melhor do que estão hoje. Então, dentro desse cenário, onde a gente percebe, assim, que ainda nos dias de hoje, a gente está falando do ano de 2023, e é muito interessante você saber que existe alguns bairros, algumas regiões que ainda sofrem o mesmo que eu sofria, algumas crianças, adolescentes que sofrem a mesma falta, né, do que eu tive, a questão de cultura, de lazer. 46 anos depois, a gente ainda continua com essas dificuldades. Então, isso me motiva muito a poder estar olhando para eles, porque você olha um olhar diferenciado, você sabe o que eles estão passando, entende a cabeça dessa galera, porque parece que não mudou, né. Então é onde a gente chega com essa possibilidade, quando a gente começa a falar sobre artes, começa a falar sobre esportes, começa com o trabalho social, as pessoas logo olham para você e te entendem. Por quê? Porque há uma empatia ali, né, as pessoas há uma identificação, então acho que fica muito claro, e com isso a gente consegue avançar com os projetos sociais dentro da comunidade. E ao longo de todos esses anos, Marcos, você e seu irmão, inclusive, Sim, foram peças fundamentais para a construção de um grande projeto teatral que sim. alavancou o Brasil inteiro e o mundo, né, É. Marcos? Eu queria que você falasse um pouquinho do Giovanni C. Cara, isso é muito legal. Quando agora já mais velho e morando em Campinas, aí nós começamos a ver, e lembrando dessa dificuldade, então o que a gente fez? A gente montou uma companhia teatral chamada Cia Palco dell'Arte, na época, e onde nós fomos aprendendo, e aonde nós fomos começamos a atuar foi justamente aonde? Lá no Jardim Ângela, olha que legal. Então nós montamos uma peça teatral infantil, e a gente percorria algumas escolas, levando ali, o teatro, né, a cultura para dentro das escolas. Então foi muito legal, só que a gente não imaginava que tomaria essa proporção que tomou, né. Então uma convite uma diretora falava para outra, e depois começaram a ouvir os workshops: "Ah, nós queremos aprender, há possibilidade". Aí meu irmão começou a dar aula em algumas escolas, e tanto aqui em Campinas quanto na região, em São Paulo, e a gente começou a perceber que a arte, então, em si, ela era uma coisa que era muito bem aceita em todas as camadas sociais, né. Então, de repente, a gente conseguia falar com aquele que não tinha cultura, tanto com aquele que tem um nível elevado de cultura. Então foi muito legal, e a gente começa com esse trabalho. Aí chegando em Campinas, aí já começa o trabalho com o Giovanni Si, né, que hoje é a Cia de Artes em si, que a gente começou a perceber também que dentro das comunidades religiosas, vamos dizer assim, né, do modo geral, das igrejas, havia essa necessidade de ter cultura, o teatro. E o teatro a gente percebe, que a gente consegue falar para todos os públicos. Então a gente começa a atuar dentro da igreja, em princípio assim, vamos fazer algo para a igreja, onde a gente pega os capítulos da Bíblia e tudo mais, monta uma peça ali usando a conjectura, e daqui a pouco está lá a gente, ensinando através da arte. Então a gente percebe que não só dentro da igreja evangélica, como da igreja católica, então, sabe, abrir um leque gigante assim, né, então a gente começa a fazer isso nas praças, nos principais eventos que tinham na cidade de Campinas, lá estávamos no salão de cabeleireiro, aí começa a chamar a gente em todos os lugares e nós vamos, e a aceitação, sempre foi muito grande. E aí começa a se tomar uma proporção maior, porque começa a vir os convites. E o interessante dos convites é que a gente percebe, assim, há uma carência muito grande dentro dessa área, porque tem muitas pessoas que são muito visuais, né. O Sim. pessoal gosta de, às vezes está lendo, tem uma dificuldade, parece que não entra na cabeça, lê um livro, mas parece que não entrou, e de repente a pessoa está vendo e fala: "Ah, então isso é o que eu acabei de ler? Puxa, que legal", né. Então isso abriu um leque muito grande, e hoje, como Sede de Artes em si, o ministério já existe há 23 anos, né. 23 anos fazendo arte aqui no Brasil, fazendo arte fora do Brasil também, né. E hoje são mais de 15 equipes espalhadas aí, apresentando as peças em tudo quanto é lugar, nos eventos da prefeitura, eventos das igrejas, onde não tem evento a gente cria e vai também, né. Então, assim, tem sido muito legal.
e tomou uma proporção muito, muito grande mesmo, e isso traz muita alegria para o nosso coração, né. A TV Cultura por si só já fala muito de arte, não fala muito sobre Sim, cultura. Quando nós estamos falando sobre projetos ligados à arte e cultura, é algo que valoriza muito a nossa sociedade e a formação do indivíduo, né, Marcos? exato. Durante todo esse projeto, quantas pessoas, porque teve a capacitação também dos atores, né, Sim, e de todos os espetáculos que você já realizou. sim. Como que funciona esse projeto de capacitação dentro, desse propósito desses atores que permanecem nesse projeto? É muito legal, porque assim, eu começo com a minha família, mais uma vez, né, então a gente vem desse cenário todo e de repente a gente não tinha acesso às escolas da época por uma questão de valores, né, de investimento. A família já vinha dessa cultura, então para que vai investir em alguém dentro da arte? Mas isso, fez com que eu crescesse muito, tanto eu quanto meu irmão. Hoje eu falo que ele é um dos maiores, dramaturgos que tem no Brasil. Ele fala que não, né, mas ele escreve muitos espetáculos, Que ele inclusive não muitas está no obras. Brasil agora, né? Não, agora ele está na África. Tá na Está África, na África, num projeto social que nós temos lá também, que chegamos inclusive através do no teatro. teatro. E aí ele está lá hoje, são mais de 11 anos, são 1.200 crianças lá no espetáculo. Aí isso começa a transformar a gente, por quê? Porque na época, o ambiente onde eu vivia não valorizava muito a questão do ensino, de estudar e tudo mais. Então tinha dificuldade na leitura, tinha dificuldade no falar. Então quando eu fui apresentado ao teatro, né, quando eu vi essa possibilidade, a gente, começa a entender como é que é esse mundo. Antes de você subir no palco, você tem que estudar um texto, você tem que saber direitinho a interpretação do texto. Então, isso foi fazendo diferença na minha vida, na vida do meu irmão. Aí começa a influenciar os meus irmãos, né, os meus filhos. Então, você pega meu filho com 11 anos, ele faz uma leitura e ele lê muito bem, porque a gente vai fazendo isso em casa, né. Então, quando a gente chega dentro da comunidade e a gente vem com essa proposta, e ele fala assim: "Poxa, mas como? Eu não sei ler direito, meu filho não sabe ler, tem dificuldade". E aí a criança passa com a gente, o adolescente, o jovem passa com a gente um período, e aí no dia da apresentação, normalmente o pai vai só no dia da apresentação, né. E quando ele olha e fala assim: "Aquele não é meu filho, aquela não é minha filha não fala, meu filho não fala, E a criança está lá se está expressando. se expressando na fala, no corpo, né, e a pessoa: "Não, mas meu filho é". Aí as pessoas ficam admiradas e falam: "Meu Deus, mas como que você conseguiu isso?". Aí eu falo: "Não é, não tem um mérito, né". Eu digo que a questão que é mesmo é da prática, é do estudo, de conhecer. Então, é um ensino diferente do que a gente tem na escola, porque acho que na escola você aprende a ler, né, e aí depois ali você começa a aprender a interpretar o que está escrito e tudo mais. Então é muito gostoso, é muito prazeroso e é uma coisa que tem nos motivado. Então sempre quando a gente vê uma possibilidade, a gente fala: "Cara, vamos entrar com a arte aqui", que é o que inclusive tem acontecido em Angola, né. Angola foram 37 anos de guerra civil, então assim, quando a gente chegou lá, um cenário de guerra mesmo, sabe aquele cenário de filme? Então você chega lá, as escolas foram destruídas e tudo mais. Então a gente pegou uma geração que não tinha uma formação, né. Então, de repente, a gente começa a introduzir, e hoje os meninos, que na época quando eu cheguei com a minha esposa lá em 2007, 2006, eles cresceram, casaram, e hoje eles estão dando aula lá. Então são crianças que têm aulas e estão multiplicando, né, replicando aquilo que eles aprenderam. Então, é muito prazeroso para a gente, é satisfatório, né, como meu filho fala: "Ah, que satisfatório isso, é muito legal". E a gente vê que as crianças, os adolescentes crescem também através da arte, que não é só subir no palco e apresentar, né, tem todo um contexto. Então a gente vai, trabalhar com essa criança para ela entender o texto, para ela escrever e tudo mais. Então Danilo, é incrível, cara, assim, é uma satisfação muito grande, né, que eu sinto, que minha família sente, poder fazer isso. Com quantos anos de estrada, vamos dizer assim, na parte artística que você possui, Marcos, Sim, existe um segredo para ser um bom ator no teatro? Eu poxa. quero que você responda pra gente, mas Aham, no próximo bloco a gente volta legal. com o Marcos Oliveira aqui falando sobre um projeto lindo social de teatro no Brasil e fora do Brasil. Muito bem, você que está ligado aqui no Danilo Palma. Hoje eu vim aqui para trazer a informação sobre Louçuca e Bom Gosto, mas antes eu quero falar para você da Louçuca. Se você quer comprar Louçuca, os telefones vão aparecer aí já já para você entrar em contato comigo. Nós temos aqui o adoçante à base de estévia,
todo mundo conhece um produto natural que é a Stevia Plus da Losuca. Tem uma linha enorme aqui de biscoitos, de rosquinhas, gelatinas, pudim, leite condensado da Losuca. Gente, você nem imagina como é gostoso, tá bom? E eu quero falar também dos produtos da Bom Gosto. Bom Gosto que você pode usar aí no seu churrasco, no seu dia a dia, no seu almoço. Não tem nada igual. Uma farofa, realmente uma farofa caseira, tá bom? E falar também dos produtos do Empório da Fabi, tá bom? É produtos caseiros, gente, feito com carinho pela própria Fabiana, tá bom? Mas eu quero deixar aqui os meus dados aqui para você falar comigo através do telefone, você falar através das minhas redes sociais que está aparecendo aqui, ó, @CarlosRSoaresOficial. Olha que negócio bonito. @CarlosRSoaresOficial. Você vai falar comigo. Ou então você pode acessar ali através do QR Code que está aí na sua tela. Você tem todas essas informações para me achar, me encontrar. E eu vou até você com o maior prazer para a gente bater aquele papo e mostrar toda essa linha aqui, ó, maravilhosa de produtos Bom Gosto, produtos da Losuca e o Empório da Fabi. Estamos de volta com o podcast Danilo Palma e eu estou aqui com o Marcos Oliveira, ele que é um grande ator, radialista, apresentador. Esse cara é um mil e uma utilidades, né, Marcos? Eu gosto, né? Eu gosto muito de estar na rádio, é um sonho de criança. Não tinha televisão em casa, né? Então vai pra rádio, Eu né? para rádio, eu Vamos fazer via rádio. lá o Zé Bétio, né? Era muito legal. Oi, gente, aquilo ali foi para mim fantástico. Eu ficava imaginando todo aquele cenário, né? E hoje poder estar na rádio Muito bom. é bom. Nós vamos falar daqui a pouquinho da tua Tá. experiência no rádio, mas antes do intervalo comercial, nós falamos sobre eh, como que a pessoa pode fazer para realizar o sonho de estar nessa caminhada, nessa trajetória de ator do teatro. Qual que é o segredo, Marcos, para você ser um bom ator hoje? Bom, não é bem um segredo, né? Mas é assim, eu acho que em todas as áreas também a gente tem que se aplicar, né? Uhum, E é hoje o que eu falo com os meus alunos hoje, eu falo assim, você precisa entender o que você está fazendo, você precisa ter um propósito para aquilo que você faz, né? Se eu faço por fazer, então eu vou aprender, mas não vou sentir uma satisfação naquilo. Agora, quando eu entendo, falo, eu quero fazer isso com a intenção de chegar em tal lugar, com a intenção, que nem hoje nós temos uma grande amiga que ela faz parte do Circo de Soleil. Então, uma menina simples e tudo mais, mas o objetivo dela era iniciar a aprender para poder chegar nesse nível, né? Então, hoje ela está num nível ainda maior do que a gente conseguiu chegar, do que eu consegui chegar, né? Então, isso é muito bom. Você vê uma pessoa que você inspirou de alguma maneira, fez com que ela entendesse, com que ela buscasse um propósito, e ver a pessoa hoje, nas principais manchetes e tudo mais, então é muito legal. Então, assim, eu acho que o segredo para que a gente possa ter êxito tanto na vida artística, né, é o ter um propósito, né. Então, se eu tenho como um tudo na vida, propósito, é né? como tudo na Tudo vida. na vida, É, através de um propósito, a gente consegue chegar lá, né, é, Marcos? tem que ser intencional, né, com qual a intenção que eu estou fazendo isso. Então, quando nós entramos. E é muito legal, nunca tinha pensado nisso, que você me fez pensar agora. Mas quando a gente entrou, se eu chorar, aguenta aí, me deu uma emoção agora, mas assim, quando a gente iniciou isso anos atrás, do trabalho do teatro, é o que nós vamos aprender, porque nós vamos oferecer para aquelas crianças, adolescentes e jovens, daquelas comunidades o que nós não tivemos. Sim. E aí hoje, pensando nisso agora, de verdade, é assim, hoje a gente realiza isso, né, eu achei que seria muito mais distante, que demoraria muito mais tempo, e aí hoje a gente está conseguindo fazer isso, né, então a gente consegue entrar nos ambientes e a gente vê as crianças ali com os olhos assim, uau, sabe, aquela admiração, e ver crianças que antes tinham uma outra referência, de repente olhar para você e falar assim: "Agora eu sei o que eu quero ser". Então isso é muito legal, eu quero ser um ator, eu quero ser um missionário. Então assim, cara, eh é muito louco isso. Então, passado tantos anos, lá atrás a gente entrou com essa intenção. E não foi uma intenção de ganhar dinheiro, né, porque assim, temos várias companhias teatrais, que sobrevivem, claro, da arrecadação, não posso ser hipócrita e falar assim: "Ah, não, não tem uma questão financeira". Tem, porque você precisa para que os projetos se mantenham. Mas o objetivo da gente era: "Vamos aprender, vamos mergulhar, vamos aprender". Então meu irmão ia fazer o curso,
trazia para casa e falava: "Aprendi isso, aquilo". Então eu ia aprendendo por tabela, né. E aí, de repente, a gente consegue voltar naqueles lugares, influenciar algumas pessoas. Então, o propósito, né, a intencionalidade das coisas, eu estou fazendo com essa intenção, como um músico, né. Poxa, eu sou músico, eu vou cantar, mas qual que é a intenção de eu compor essa canção, né? Eu quero que ela chegue aonde? E assim como esse programa, ele tem uma intenção, Sim. né, você é Tem um intencional. propósito, né? Você sem tem existe esse propósito e a gente sente ouvindo de casa, te ouvindo pela rádio, te ouvindo, assistindo, então a gente sente isso e fala: "Cara, há um propósito, por isso que é diferente". Mais ou menos, Marcos, em torno de 3.400, espaços em todo o Brasil. É pouco demais, Marcos. Não, cara, não é nada, né, se a gente for analisar falando de Brasil, eu pensei que você estava dando um dado só aqui da nossa região, Não, o Brasil não inteiro, é? de acordo com o último IBGE. É triste, né, e assim, a gente não precisa de muito. De verdade, a gente não precisa de muito, a gente precisa de uma sala, de um ambiente, né, não precisa ter nada sofisticado, porque assim, o teatro, às vezes a gente precisa de uma sala, onde seja climatizada, porque né, a gente vive ali os climas do ano, Temperatura de 40 graus é coisa ultimamente aí. simples, né. Uma região que nunca teve isso, então, a gente precisa disso, então um espelho em uma parede, coisa simples, né, então se a gente precisa de um espaço. E eu acredito que através desse espaço que a gente tendo pessoas que tenham um propósito, trabalhando junto com você, então o que acontece? Eu estou ali não por obrigação, não por um dever, não pelo dinheiro, mas estou ali para poder transmitir para as pessoas o conhecimento que eu recebi, e aí o que acontece? O dinheiro, as outras coisas vêm na sequência, né, então Sim. meu foco é diferente, o propósito é diferente. Então eu não sei se é um apelo que eu faço, né, para quem está nos ouvindo, de repente empresários, políticos mesmo. Então olha um pouquinho, Invistam no teatro, gente, né. invista no teatro, olha um pouquinho para a comunidade, sabe que dali a gente tem, eu acredito que tem muitos políticos, muitas pessoas que vieram, que estão na arte, que estão na mídia hoje, que vieram de bairros carentes, e que se você colocar aqui, eles vão dizer a mesma coisa. Então, assim, eu tive uma oportunidade e abracei. Mas é aqueles outros que não conseguiram ter, né. Então, se você de repente é um empresário, está nos ouvindo aí, me permite fazer esse já fazendo apelo, né, mas invista no bairro onde você tem um comércio, invista no bairro onde você tem, doe ali uma sala, ajude a manter um projeto social que não custa, é caro, é coisa simples, é um ambiente que a gente precisa. E a partir dali as coisas vão fluindo. Num ambiente simples, a gente pode levar a pessoa a lugares aonde ela nunca imaginou na vida. Se eu vou dizer aqui, eu estava no Jardim Ângela, barraquinho de madeira, rua de terra, onde eu nasci, fui criado, a perspectiva de vida quase zero. E de repente, através da arte, eu sei que é Deus acima de tudo, mas assim, através da arte, eu pude A arte ministrar. ela acaba sendo aquela Cara, conexão para que você possa realizar. Por exemplo, em 1880, foi quando alguns nigerianos vieram para o Brasil. olha aí, Para quem não conhece, em 1880, em torno de 1880, alguns nigerianos foram libertados que eram escravos, vieram para o Brasil e fundaram a primeira companhia teatral no Brasil. olha aí. Em 1900, o teatro começa a ser valorizado e consagrado no nosso É, país. Isso começou com uma história com os escravos lá atrás. sim, Essa transformação ela continua acontecendo. continua. Como que essa transformação hoje impacta diretamente, por exemplo, na educação das crianças, Marcos? Não, demais, né. É de que nem eu falei, tem muitas, crianças que vêm muito pelo lúdico, né, então elas conseguem ter essa facilidade de, através do teatro, entender as coisas. Eu acredito que dentro da escola, ah, poderia ter isso como uma matéria, né, melhor que fala matéria, né. Uhum. Agora, mas o que que acontece? Poderia ter arte, mas não arte ou ainda do jeito que hoje é. "Ah, senta aí, faz um desenho, coisa e tal", né. Não, eu acho que um teatro mesmo, a arte, para que a criança possa aprender, assim como existe nos países mais, desenvolvidos. Então isso impacta muito dentro da criança, ela começa a se expressar melhor, a criança ela começa a ter uma leitura melhor, um entendimento melhor das coisas, uma rapidez de raciocínio, e ela consegue, se comunicar com o mundo de uma maneira melhor. Né, por quê? Porque tudo isso através da arte, porque tem um convívio ali onde a criança normalmente dentro de casa, dentro de uma sala de aula convencional, a gente é condicionado, você senta e fica aqui, se você levantar: "Você está levantada, toma aí, né, vai para a diretoria, vai não sei o quê". E dentro de uma sala, onde eu tenho uma aula de teatro, de artes, que a gente fala sobre a história da arte e tudo mais, como você começou a citar aqui, e aí a criança fala: "Uau, que legal".
eu tenho muitos alunos, tive muitos alunos que começaram a gostar de história. É uma matéria, não, eu odeio história, não gosto dessa matéria, mas de repente começaram a gostar, por quê? Porque entenderam que isso faz parte do nosso crescimento e desenvolvimento. Porque quando eu conheço a história, entendo a história, eu valorizo o presente, né? E com isso faz com que eu tenha um futuro melhor. Quando eu não conheço a história, ou não procuro conhecer, eu não, melhor dizer assim, eu não consegui compreender a matéria que foi passada na lousa, o que acontece? Eu não valorizo o presente e eu vou tentar reinventar a roda. Entende? Então, ou seja, aí o meu futuro é incerto. Então, dentro de um ambiente de aula, a criança, o adolescente, o jovem, ele começa a ver o mundo de uma maneira diferente, ele começa a gostar de história, começa a gostar de geografia, porque tem tudo a ver, né. Eu falo para os atores, eu falo assim: não é só você subir, você tem que entender o contexto geral. Então, eu acredito muito que a arte ela traz um impacto muito grande, muito favorável. E aí, falando da arte não somente na representação, mas como na dança. Então tem crianças que chegam todas travadas, tímidas e de repente se tornam bailarinos lindos, maravilhosos aí, como a gente tem na história do Brasil, ah, bailarinos que se destacam, né. E também dentro da música, tá tudo ligado. Imagina que você tem um ambiente onde um dia você tem aula de teatro, outro dia história da arte, outro dia você tem dança, outro dia você tem, eh, a música, né, como o canto, como aprender a tocar um instrumento. Então são coisas, eh, que ao meu ver são extremamente necessárias e que se a gente voltar um pouquinho o olhar para isso, mas não por interesse, financeiro, mas por interesse de desenvolvimento da criança, do jovem e do adolescente, cara, a gente vai ter um Brasil muito melhor, uma geração muito melhor do que a gente já tem hoje, né. Então penso assim. Essa é uma motivação também, né, Marcos? A primeira vez que eu nós fizemos um podcast que foi pra rádio juntos. Foi muito legal. Foi para o YouTube e pra É, rádio. E naquele podcast que nós gravamos, eu até fiz esse comentário contigo, que a primeira vez que eu te conheci, você estava num palco olha aí. interpretando uma peça teatral. É, E foi a primeira vez que de verdade eu fui impactado por uma peça teatral com um olha, conteúdo, educativo, vamos que dizer assim, legal. cristão e Sim, educativo. educativo. Porque ele não deixa de ser conteúdo educativo. E hoje com essa história do teatro, os comedy center que são Sim, super bacanas, né, verdade. são bem animados, bem alegres, mas existe ainda aquela essência do teatro, aquele teatro do passado, dos anos 90, dos anos Sim, 80, dos anos 70, sim. aonde você tinha uma interação diferenciada. É claro, houve uma evolução na Uhum. cadeia teatral nos últimos Sim, anos, e que a gente tem que acompanhar essa evolução, e isso é verdade. muito bom, evoluir é muito bom, mas a essência do teatro, ela ainda permanece, né, em muitas companhias ainda hoje, né. Por exemplo, o Giovannici. Não, Giovanni, sim, então a gente preserva essa essência, né, porque é muito interessante falar do teatro quando ele chega no Brasil, porque, assim, ele chega, no Brasil com uma intenção muito, muito legal, porque, assim, a gente tinha lá os espanhóis que foram embora, ficaram os portugueses, aí os portugueses estão ali, tem uma dificuldade de comunicação com a galera que está aqui, que são chamados os indígenas e tal, né. Aham. E aí, de repente, falou: "Como é que a gente vai fazer para falar com esse povo?". Então é onde vem uma companhia de padres. Olha que legal, que são jesuítas, né, que chegam então no Brasil e começam a catequizar, os índios, mas com qual ferramenta, vamos dizer assim? Com o teatro, com a arte. Então, ou seja, o teatro não é só fala, né, muitas vezes o corpo quer dizer, o corpo fala, mas às vezes uma imagem vale muito. Então, assim, eles começam a ensinar, trouxeram então o teatro para dentro do Brasil, com essa finalidade de catequizar então os índios, né, e aí eles começam a trazê-los para perto, houve um entendimento. Então de lá para cá a gente tem esse crescimento muito grande, do teatro e esse poder da arte. Então aí falando da Sede de Artes em si, do Giovanni em si, então a gente dentro disso, a gente procura trazer o quê? A palavra que nos dá uma direção, que é o nosso alicerce, mas porém a gente traz as coisas do cotidiano. Né, então assim, ah, são coisas onde a pessoa assiste, que nem você viu a peça e você falou: "Cara, isso me impactou, isso entendi, me identifiquei". Então eu acho que a gente tem essa facilidade de trazer aquele alerta, tipo, para quem é cristão, ele vai olhar e falar: "Nossa, isso está na Bíblia, eu nunca vi, mas nunca vi desse jeito", sem fugir do que realmente é a essência. E aí você faz a mesma peça em um ambiente de escola, onde
eu não sei, as pessoas não tem cristãos ali, vamos dizer assim. Eles vão olhar e vão ficar impactados do mesmo jeito. Por quê? Porque é a realidade que eles vivem, há uma identificação. Então a Sim. gente procura trazer coisas da realidade, sempre foi isso a intenção, trazer, coisas do cotidiano, e onde eu falo: "Poxa, esse é o problema, essa é a dificuldade, o drama é esse, o dilema é esse, e agora o que que eu faço?". Então a gente mostra o escape, e é muito legal que o escape vem através da verdade, né, que é conhecereis a verdade e a verdade, ela nos liberta. Você sabe que meu pai conheceu a minha mãe no teatro, Tá Marcos. brincando. É verdade. Meu Sério, pai, meu cara? pai foi um ator do teatro na época. Meu Que pai tinha uma legal. companhia teatral Olha aí. por volta dos Uau, 1976, 77, aqui em Campinas. que legal. E meu pai estava numa peça teatral, meu pai estava apresentando, e meu pai, a primeira vez que meu pai viu a minha mãe estava sentada com, Ó, com as duas irmãs dela, assistindo uma peça teatral, e foi aí que ela conheceu meu pai. Foi numa aí peça teatral. Meu pai apaixonou. contava, né? A gente ficava Que imaginando, legal. né? Meu pai interpretando, né? Em cima de um palco, e a minha Aham. mãe lá assistindo, e foi meio que amor à primeira vista. Os dois se apaixonaram dentro de um teatro. Eu acho que ele era Romeu. E lá estava a Julieta, ela Estava foi Julieta. Mas que era, lindo, era cara. uma, meu pai ele tinha várias peças Que e ele era legal. apaixonado pelo teatro. Olha, Inclusive, eu tive a oportunidade, inclusive, antes do falecimento dele, participar de uma peça poxa, dele, né, que ele já legal. estava já na fase. Ah, então o senhor é ator também. Não, não fui ator, É, não fui é bom ator. saber. Tô preparando um musical aí, né, tem alguém com uma voz boa como a Alguém que sua, né, falecer com uma voz mais já firme. anota aí, por favor, Danilo Palma no próximo espetáculo. Ó, eu me coloco à disposição para participar É também, viu, mesmo? Marquinhos? Me Coisa coloco boa. mesmo. Bom saber, viu, bom saber. Então já E foi anotei. bem, foi bem interessante porque o teatro faz parte, na verdade, da minha história, É, né? ali, São os cara, meus pais se conheceram numa peça teatral. que coisa E a linda. minha filha, Gabi, É uma princesa, né. ela é É, apaixonada pelo teatro, né. A primeira vez que ela teve a oportunidade de participar de uma atividade foi contigo, olha aí, né. gente, que Acho que coisa foi boa. já faz uns 5 anos isso, pelo menos, Cara, e foi algo muito legal, porque ela se divertiu demais e ela se poxa, apaixonou também pelo teatro, coisa né. boa. Hoje ela tá mais para o futebol e para o jiu-jitsu, mas Sim, ela gosta muito do teatro. E foi olha. você o responsável ali por incentivar, Parece que eu vou chorar, cara, nascer você aquela sabe que eu tô chorando. sementinha. Ah, Que coisas legal. coisas que a minha filha nunca tinha tido um contato muito direto e que, através do teu projeto, do teu ministério, Olha, ela foi apresentada. O teatro, que o hip legal. hop, Olha aí, né, a dança, tá que vendo? ela não tinha acesso, ela nunca participou e ela aprendeu a se apaixonar contigo através dos teus Que projetos. coisa linda, A gente. gente vai para o intervalo comercial rapidinho, a gente já volta já já para falar sobre ação social e alguns projetos que o Marcos Oliveira faz parte aqui na cidade de Campinas, lá na região do Osiel e na Gleba B, né, É Marcos? isso aí, fechou. Voltamos já, depois do intervalo comercial. Até mais. Muito bem, você que está ligado aqui no Danilo Palma, hoje eu vim aqui para trazer a informação sobre Louçuca e Bom Gosto, mas antes eu quero falar para você da Louçuca. Se você quer comprar Louçuca, os telefones vão aparecer aí já já para você entrar em contato comigo. Nós temos aqui o adoçante à base de estévia. Todo mundo conhece um produto natural que é a Estévia Plus da Louçuca. Tem uma linha enorme aqui de biscoitos, de rosquinhas, gelatinas, pudim, leite condensado da Louçuca. Gente, você nem imagina como é gostoso, tá bom? E eu quero falar também dos produtos da Bom Gosto. Bom Gosto que você pode usar aí no seu churrasco, no seu dia a dia, no seu almoço. Não tem nada igual. Uma farofa, realmente uma farofa caseira, tá bom? E falar também dos produtos do Empório da Fabi, tá bom? É produtos caseiros, gente, feito com carinho pela própria Fabiana, tá bom? Mas eu quero deixar aqui os meus dados aqui para você falar comigo através do telefone, você falar através das minhas redes sociais que está aparecendo aqui, ó, @CarlosRSoaresOficial. Olha que negócio bonito. @CarlosRSoaresOficial. Você vai falar comigo. Ou então você pode acessar ali através do QR Code que está aí na sua tela. Você tem todas essas informações para me achar, me encontrar. E eu vou até você com o maior prazer para a gente bater aquele papo e mostrar toda essa linha aqui, ó, maravilhosa de produtos Bom Gosto, produtos da Louçuca e o Empório da Fabi.
De volta, podcast Danilo Palma, aqui pela TV Cultura Paulista. Eu estou aqui com o Marcos Oliveira. Marcos, falamos sobre teatro, falamos sobre a essência teatral que tem na sua vida. Eu queria falar um pouquinho agora sobre projeto social. Bora. Através do teatro, existiu uma formação chamada Artistas em Ação na cidade de Exato, Campinas, exato. e que você comandou e comanda com muita excelência, inclusive. E essa ação, de forma muito assertiva, começou a construir projetos sociais de relacionamento, de integração, de reabilitação e também as ações sociais numa comunidade da cidade, Sim, aqui na Gleba B, na região do Oziel, na cidade de exato. Campinas. Qual foi o resultado para a comunidade dos projetos sociais implantados através do teatro? Cara, isso é muito, muito legal. Gosto demais de falar sobre isso. Porque foi Campinas, foi assim, quando eu voltei, retornei para Campinas, depois de ter viajado o Brasil, o mundo, né, através da arte. Então, eu me lembro muito que eu fiz uma oração, falei assim com Deus: Deus, se o Senhor está me trazendo de volta, levando de volta para Campinas, então eu quero fazer algo pela nossa cidade. Então, que o Senhor possa me mostrar o que nós podemos fazer, me leva a fazer aquilo que o Senhor quer que faça, né? Até então, porque a gente conhecia os bairros, mas não na sua, profundidade. Então, de repente, foi quando eu conheci, eu falo de repente, porque é de repente, né, eu entrei no carro, falei: "E aí Deus, leva aonde que o senhor quer que eu vá?". Pô, foi então no Parque Uziel, até em Monte Cristo, até então, assim, era um ambiente onde as pessoas evitavam de ir, um lugar era muito perigoso, muita violência e coisa e tal. E de repente está eu lá. E aí estou andando para um lado e para o outro, parei numa associação e falei: "Olha, eu sou ator, né, e vocês têm algum ambiente, alguma sala, alguma coisa, eu quero dar aula para as crianças, como é que funciona?". Foi bem assim, isso foi no ano de agora recente, 2016, né. E aí ela falou: "Sério, você quer dar aula de teatro aqui? Mas de onde você é?", tipo assim, "Você não sabe?". Eu falei: "Não, eu moro aqui no bairro perto, aqui no Jardim Nova Europa, e estou me colocando à disposição". Aí me apresentaram uma escola, e na escola eu fiz um anúncio, aí me conseguiram uma sala, assim, muito precária, mas eu já dei falei: "Graças a Deus", porque é um lugar, é um ambiente, e a gente remodelou ali, conseguimos pintar, melhorar um pouquinho, e comecei a dar aula então, no ano de 2016, de teatro para alguns alunos. E foi muito interessante que foram alunos, assim, que tinham essas dificuldades, né, então de repente eles se soltavam, iam, brincavam, perguntavam, questionavam, e aquilo ficou queimando no meu coração. Eu falei: "Cara, é aqui", né, e me lembrei então daquilo do propósito, né, de anos atrás, de repente poder multiplicar isso, passar para alguém, os conhecimentos que a gente tinha recebido até ali. E foi muito interessante, aí eu fiquei durante alguns meses dando aula, aí ganhei um espaço. Uma pessoa falou: "Olha, tem um espaço lá em cima, uma igreja abandonada, você quer?". Eu falei: "Quero", nem vi, né. Mas fui lá e cheguei, fiquei encantado com o lugar, lógico que estava detonado tudo, mas a gente começou a trabalhar tudo certinho ali. De repente teve um intervalo, que foi o finalzinho do ano, aí nós recebemos um convite para ir estar passando uma temporada nos Estados Unidos através da arte, que é muito legal. Então imagina, o menino lá do Jardim Ângela, né, saiu para estar nos Estados Unidos, na Europa, nos principais teatros, da Europa, em 6 países, falando através do teatro, levando uma mensagem, foi muito legal. Então isso quando eu volto com uma motivação maior ainda, eu falo: "Cara, se um menino lá do Jardim Ângela, sem estudo nenhum nem nada, conseguiu, então eu olho para aqueles meninos e falo: 'Cara, eles também vão conseguir, e vão fazer coisas ainda maiores'". Então a motivação foi maior, só que a realidade foi já diferente. Então quando eu chego aqui ainda ficou mais fechado. Aí eu falei: "Poxa, acho que eu nunca mais vou". Então continuei junto com a minha esposa, que inclusive conheci numa peça de teatro, né. Conheceu sua esposa também na É. peça teatral? Eu estava lá em Goiânia, ela é de Goiânia, ela isso um beijo pra minha esposa Cris Cruvinel, que atua junto comigo. Ela estava fazendo o personagem de Jesus, né, e a gente brinca que ela estava assistindo e Jesus abriu os braços e falou assim: "Vem que eu estou de braços abertos te esperando". Aí ela veio. São casados aí há um pouco mais de 16 anos, 2 Que filhos legal. lindos, né, que estão inseridos no Família teatro linda, também. gente. Família do Marcos, família Eles linda. são incríveis, né. Tem o João Marcos e o João Pedro. E o João Marcos já atua junto comigo já há alguns anos, uma bênção, né. Mas voltando, aí eu volto, mas cheguei a falar: "Acho que agora não vou fazer mais nada então, em Campinas". Só que aí entrou a pandemia. Pandemia, tudo fechado, começou aqueles rumor, fecha tudo, trava tudo, e eu voltei lá no bairro. Eu olhei a criançada tudo na rua, as ONGs fechadas, escolas fechadas, igrejas Fechou fechadas, tudo, fechou fechou. tudo. Eu falei: "Cara, a gente precisa fazer alguma coisa, e agora?". E aí então reuni o pessoal da igreja e falei assim: "Gente, vocês querem fazer um projeto social? Quero, como é que vai ser?". Eu falei: "Eu não sei, mas eu tenho uma peça, a gente vai pegar as pessoas que tocam e tudo mais,
e vamos apresentar uma peça lá numa praça que tem, porque estava todo mundo lá. E aí eles toparam. "Ah, mas como que vai chamar?" Eu falei: "Ah, sei lá, artistas em ação", porque ao invés de artista estar só em cima do palco, ele está em ação no palco, mas também ali fora do palco. E aí a galera topou. Foi, assim, o pessoal mais doido do que eu, né. Eles toparam, vieram como voluntários, né, não cobraram nada, pegamos equipamentos, as coisas, levamos pra praça, fizemos ali, então, música ao vivo e o pessoal chegou, a gente não tinha nada para oferecer a não ser o talento que Deus tinha nos dado, né. Uhum. Então, estamos ali através da música, aí a apresentação de teatro, todo mundo ficou e as pessoas começaram a chorar, cara. Então, assim, começaram a chorar e a gente começou a chegar: "Por que que você está chorando? Dificuldade?" "Não, é porque eu entendi a mensagem." E essa mensagem me trouxe esperança, porque era um momento que a gente estava com dúvidas em relação a tudo, pessoas, a esperança já estava, assim, morta, né, morria, esperando: "Não tem como vou sair daqui". Então eles começaram a chorar e dizer que entenderam a mensagem, e por isso começaram a nos acompanhar. Olha que coisa louca, né. "E onde vocês vão estar agora?" Eu não tinha plano de estar em lugar nenhum, era só ir lá um dia. E eu me lembro que era, cara, era um dia 2 de novembro, foi um dia 2 de novembro, olha que coisa louca. Bem dia 2 de novembro que é dos finados, né, Uhum. era um feriado e a gente foi lá. Então a partir dali, onde era um dia conhecido como dia dos finados, surgiu vida, né, ressuscitou, então as pessoas começaram a nos acompanhar. E aí a gente começou o trabalho social veio a partir desse, né, então, a gente começa então um trabalho aí, eu conheci uma família, que me apresentou uma outra família que tinha na época 7 filhos, e aí eu fui conhecer a casa, aí isso me impactou, porque poxa, a casa que eles viviam e a condição que eles viviam é muito precária mesmo, assim, então, todas aquelas crianças amontoadas ali no colchão sujo, o barraquinho caindo, para o lado, e aí eu falei: "Meu Deus, a gente tem que fazer alguma coisa", e veio aquele negócio no meu coração: "Cara, derruba esse barraquinho e faz uma casa de alvenaria". Aí eu falei: "Eu posso estar ficando louco, né, como que eu vou fazer isso?" Aí levei para o pessoal do teatro, da companhia teatral, dos artistas em ação. "Gente, eu fui numa casa assim, assim, assim", levei algumas fotos, uns vídeos, "Vamos fazer?" "Vamos, vamos", "Mas quem tem dinheiro?" Ninguém tinha, tudo parado. "Mas vamos fazer", então começamos a pedir para um, para outro. Então aí eu comecei a perceber o seguinte, que tem muitas pessoas que querem ajudar, porém não sabe quem ajudar. E a gente estava no meio, então nós sabíamos, quem estava necessitando. Começamos a cadastrar as famílias, 220 e tantas famílias cadastradas, visitando de casa em casa. Ou seja, solidariedade que começou com uma ação teatral. Ação teatral. Daqui a pouco você começa a transformar a vida das pessoas através da reconstrução de lares, Pronto. porque aquela região do Zéu é uma região que é muito impactada quando tem chuvas, né, Marquinho? Muito, muito. Choveu, além de um alto índice de alagamento, muitas casas foram destruídas ali, né. Foram. E assim, aí eu recebo começa a chover, eu já começo a receber as mensagens, é direto isso. Começou chuva, o tempo começou a fechar, a pessoa já começa. E foi muito louco, porque aí, pra concluir essa história, nós então fomos derrubar um barraquinho, os outros 2 que estavam no lado caíram. Falei: "Gente, não tem como", passamos a máquina em tudo e construímos ali 3 casas em 3 meses, foi algo muito lindo. E o que aconteceu? Sem a gente, o interesse era ajudar as pessoas, né. E as pessoas começaram a colar na gente. Aí começaram a apresentar outras pessoas que precisavam. Então aí eles já não mais só falavam, apontavam, eles vieram junto com a gente. As crianças, todo mundo, então via: "Ah, vamos ajudar a casa do tal". Então todo mundo ia lá junto. Então, Participava, né. cara, é uma influência, muito forte, né. Então, ah, isso foi em 2019, então passado de lá para cá a gente tem ajudado a construir algumas casas, reformar outras casas, e as crianças, que hoje não são mais crianças, agora já são adolescentes, né, e os adolescentes já são jovens, estão nos acompanhando. As famílias, né, aquelas senhorinhas, ontem nós tivemos um trabalho muito legal e elas nos acompanharam o dia inteiro. Saímos para visitar casa em casa, e embaixo daquele sol, ontem fez 40 graus, né, e elas estavam junto com a gente, estavam ali, entrando de carro, que ela precisa. Então a gente, cara, a gente vê que é um negócio, eu vou usar essa palavra, mas não sei se seria bem essa, você pode me ajudar melhor, mas é algo contagioso, sabe, tipo assim, você, faz o bem para uma pessoa, e a pessoa como gratidão ela é contagiada com aquilo ali e ela começa a fazer isso junto. Então hoje nós temos famílias lá, eh, a contar dessas 3 famílias que nós ajudamos em princípio, que elas conseguem ajudar outras famílias agora. Então, criou um impacto, muito grande. Então as crianças elas vêm, querem ficar juntas.
Então a gente abre o espaço que nós ganhamos lá, eh, para quê? Para que elas possam passar o dia, elas vêm, ficam o dia, assim: "Ah, quero almoçar", não sei o quê, eles podem ir fazer o almoço. Então conseguimos implantar aula de dança lá, tivemos aula de dança, eh, de informática. Então assim, a gente está cada dia procurando melhorar para que essas crianças tenham onde ficar, não só as crianças, né, porque acaba ouvindo os pais ficam, tem senhoras que vão lá e ficam lá. E aí elas cuidam do ambiente, então elas que fazem a limpeza, então tem pessoas que vêm: "Olha, eu tô vendo que o fio tá assim, posso arrumar?", vai lá arruma, "O telhado tá ruim", vai lá arruma o telhado. Então assim, trouxe um impacto, para o ambiente onde nós estamos, que nós estamos instalados ali, agora na Gleba B, né, na rua 17, número 11, e aí a E é bem na gente entradinha ali, né, é bem na Marcos? entrada. A pessoa que tá vindo ali da região do The Royal Palm Plaza ali, Isso. tá vindo pela região, porque pessoas podem colaborar e podem participar Muito, também, muito. né. Pode muito, que nem nós tivemos um trabalho com as crianças, que foi agora no último domingo de outubro, que é sempre a gente pega o último domingo do mês de outubro, que é o mês das crianças. E aí foi muito legal, e vieram pessoas que: "Ah, a gente quer ajudar", que eu falei assim: "Ó, melhor do que você mandar, Vem vem aqui. aqui", inclusive você, né, nos ajudou muito lá, eu lembro dos brinquedinhos e tal que você trouxe, cara, e assim, e é incrível porque as crian marca a vida deles, né. Então a gente fez um trabalho que teve teatro, teve dança, teve música, o pessoal foi tocar pagode, aí tiveram pessoas que passaram por lá, aí tiveram outras pessoas que falaram: "Olha, eu trouxe refrigerante, porque eu acho que vai precisar de refrigerante", o outro: "Olha, eu trouxe não sei o quê", então a própria A comunidade é, participa. Essa é uma diferença, quando a comunidade participa, os processos eles caminham mais fáceis, caminho né. mais fácil. E assim a gente vê o respeito, porque assim a comunidade falou: "Não, mas isso aqui é nosso". Vamos cuidar do que é Vamos nosso. cuidar. Então a gente vê pessoas ali eh, que pessoas que você fala assim, nunca que essa pessoa viria, mas de repente o cara tá lá assim, né, eu vou usar esse termo, o humano tá lá assim olhando, e eles ficam observando de longe, pá. Daqui a pouco o cara chega, quando vai ver, é ele que tá trazendo as coisas, e vem e fala: "Olha, parabéns, você tá trazendo algo para nossa comunidade aí, eu nunca tive isso como criança, se precisar de mim, Estou à pode contar". disposição. Então assim, eu acredito que é o exemplo, né, é o exemplo. Mas por que que as pessoas se aproximam? É porque tem um propósito, né. Eu volto a falar do propósito. Então quando a gente iniciou lá anos atrás, a gente olha e percebe e esse "Não, vamos fazer isso com esse propósito". Então hoje nós vivemos um grande milagre lá, porque, assim, nós ganhamos uma casa, né. Um rapaz veio e falou: "Cara, Deus tocou no meu coração, tá aqui a casa, se vocês precisam", então nós ganhamos uma casa. E só que aí a casa tem sido uma bênção, a gente montou hoje lá, um podcast, sabe os recursos que é tudo doação, cara. Um podcast, tem uma rádio que funciona, que é uma rádio online. Então qual que é a intenção de ter uma rádio online e ter um podcast? Então o jovem ele vem, ele aprende a manusear uma câmera, ele sabe como fazer Ele uma se fotografia, envolve num se envolve. projeto. Aí ele vai saber como que abre um canal no YouTube, te dá lá o celular na mão dele, ele sai pela comunidade fazendo os vídeos, a gente volta, o enquadramento é esse, assim que tem que ser, e coisa e tal. Aí ele vai aprender a editar o vídeo que ele fez, ele vai subir para a internet. Então, ou seja, ele começa a desenvolver. Aí E ele automaticamente, Marcos, você está tirando esse garoto da rua. exatamente. E ensinando uma nova profissão e, assim, ele vai perceber ali, sem a gente ter que falar: "Você tem que mudar o seu jeito". Ele vai ver que a postura tem que ser diferente. O falar, o linguajar vai ter que Ele ser vai se diferente, transformando. vai se transformando. Isso é muito legal, cara, que é o dia a dia. Você vê aquele menino que só falava palavrão o dia inteiro, 10 palavras, 11 é palavrão, de Aham. repente ele começa a mudar o vocabulário. Então ele começa a perder os vícios de linguagem, inclusive vícios de linguagem, corporal Corporal. também, né, porque ele chega todo: "Pai", de repente ele então assim, a gente tem pedido muito a Deus, né, que Deus nos dê sabedoria, graça e saúde, para que a gente possa continuar avançando. Os projetos são muitos, às vezes falta os recursos, né, para que a gente possa desenvolver isso, aquilo com uma melhor, mas a gente tem um microfone lá, vai com esse microfone mesmo, cara. Tem uma webcam, vai com uma webcam mesmo. E aí vai indo. Então o importante é É dar f é construir. é construir, dar o primeiro passo. É isso, eu tenho hoje para jogar não tenho uma chuteira, eu tenho um tênis velho, vou indo daqui Vai a com o pouco tênis vai velho. com o tênis velho, e aí mas como que vai ser? Eu não sei, Deus vai mandar. Então dentro disso a gente tem além desses projetos todos e coisas que já estão acontecendo, a gente tem lá uma cozinha solidária que é muito legal, cara. É muito legal porque, assim, na época agora a gente deu uma fechada aí, né, em algumas coisas, então as crianças não tinham férias, por exemplo, fechou a escola, tem criança que se alimenta só na escola, porque são muitos filhos e tal. Então a gente faz uma reunião, na reunião eles vêm, terminou a reunião, eles almoçam junto com a gente.
Então a gente monta a mesa assim, a gente senta junto, eu com meu filho, com os meus filhos, com a minha esposa, sentamos junto com eles, então não há diferença. Então a gente brinca, a gente Ou fala, seja, cara. através da arte, você constrói uma relação sem acepção de pessoas, Uhum. uma com total envolvimento da comunidade, Sim, e que através desse processo, você transforma vidas. exato. E transforma. E assim, e a gente que recebe, né? Porque esses dias eu vou contar essa história bem rápida, mas teve um. eh, Bom, dentro do meio assim dos lugares mais perigosos, né? Então tem a pessoa que executa e tem o tal da disciplina, né? Vamos dizer Uhum. assim. E aí eu encontrei um dia um rapaz que eles estavam levando para a disciplina e eu estava passando e que falou no meu coração, falei, cara, não pode deixar, eles estão naquela conversa pesada, era como se fosse um julgamento, né? Uhum. Daquela situação. E eu voltei. Falei: "E aí, tudo bem?", não sei o que e tal. De repente o rapaz que estava lá todo assim armadão, né, e aí ele cheio de tatuagem, o cara muito mal, e aí ele falou: "Quem que é esse aí?", eu falei: "Ah, esse aqui é o pastor, é o missionário". "Ah, é?". Aí eu fiquei na minha, só fiquei quieto, né. E aí eu pergunto pra ele: "Qual que é o seu nome?". Aí ele falou o nome dele, eu falei: "Cara, seu nome é lindo". Aí ele olhou pra mim assim, tipo: "Por que você tá falando que o Estranhou. meu nome é lindo?". Imagina um homem falando isso para o outro. Aí ele olhou bem assim, cara inteligente, menino inteligente, falou: "Ah, já sei, seu nome é igual ao meu, né". Eu falei: "É, meu nome é Marcos". Aí o cara: "Pô, prazer e tal", quebrou, né. Uhum. Aí esse menino, um dia conversando comigo, ele falou: "Olha, eu quero sair da vida, mas não é fácil. Eu quero sair, mas não consigo, porque é pesado e coisa e tal". Passado alguns meses, eu falei: "Não, cara, a gente tá junto aqui, a gente tem reuniões de segunda-feira, cola lá com a gente, vai ali ouvir uma palavra, a gente tá trazendo ali uma direção pra sua vida". E um belo dia, ele numa terça-feira, ele mandou mensagem, ele falou assim: "Marcos, você não tem noção, eu fui na reunião de ontem". Eu falei: "Tá brincando, não tive lá". Ele falou: "Cara, eu fui, e eu senti uma paz, que eu estava prestes a fazer uma loucura, eu senti uma paz, então eu tô decidido, vou mudar de vida". Eu falei: "Poxa, mano, tô aqui, vou estar orando, pedindo a Deus por você, para que ele realmente possa te mostrar esse caminho, né". Tá, passado alguns meses, esses dias estou chegando lá, aí de repente eu vejo um cara subindo, bem alinhadinho, com uma roupa bonita, uma camisa, polo, mochilinha nas costas, uma latinha de refrigerante na mão, que era só bebida que eu via na mão dele. E aí ele assim: "É, pastor Marcos", falei: "Oi". Falou assim: "Cara", falou: "Você lembra de mim?" Eu falei: "Mano, lógico que eu lembro". E ele falou: "Onde você vai bonitão assim?" Ele falou: "Cara, tô trabalhando". Olha, Tô que trabalhando. Falei: legal. "Quanto tempo?" Eu achei que ele tinha começado, falando: "Tô falando alguns meses trabalhando, saí da vida". "Obrigado, cara. Obrigado por ter cuidado de mim e da minha família", porque essa família dele vai lá e pega recebe uma cesta básica, almoça com a gente, janta com a gente. Então, assim, são coisas que o dinheiro não pode pagar, né. Eu tive contigo em uma das ações sociais ali no Verdade. ZEL, aonde foram distribuídas, eu acredito que mais de 100, 200 Hum. cestas naquele dia. Esse é um trabalho contínuo É. do voluntariado, né, Marcos? Sim. Como que as pessoas elas podem se envolver mais? Na doação, no trabalho social, dentro desse projeto, por exemplo, que você está encabeçando hoje? Olha, é muito simples mesmo que a gente hoje nós temos mais de 200 famílias cadastradas, mas, daquelas famílias que na época que você teve com a gente, muitos já não pegam mais ajuda, que já conseguiram, melhorar bastante. Então, além da cesta básica, tem pessoas que vão lá e vão palestrar, vão dar uma orientação. Então, de repente, eu tô assistindo e falo: "Poxa, eu não queria dar uma cesta, mas eu quero ofertar o meu tempo. Quero lá ensinar como é uma gestão financeira, eu quero, sei lá, alguma coisa parecida". Então a gente abre o espaço, a pessoa está ali, a gente traz a comunidade, fala com as pessoas, e isso é muito valioso, né. Então, além da cesta básica que a gente saíram aquelas pessoas, mas entraram outras. É um processo rotativo, É. onde a pessoa ela recebe depois desse período que ela está apta a ir para o mercado de Isso, trabalho, perfeito. ela consegue caminhar com as próprias pernas dela. Isso, aí já entra outro, vai abrindo outro. Então a rotatividade de moradores também ele é muito grande, né. Então aí como que a pessoa pode, ajudar? Eu falo que não é só ajuda, é participar, né. O Então depende. principal é se envolver. É, se envolve. Então, tipo assim: "Ah, eu quero mandar", vai ser bom, o recurso chegando vai ser maravilhoso. Mas agora quando você vem e traz o presente, que nós temos um Natal solidário, a gente vai ter agora próximo 16 de dezembro, né. Então vai ser muito legal, porque, assim, a gente prepara um almoço para as crianças, coloca as crianças na mesa. E aí a pessoa que está doando alguma coisa, ela vem e traz o presente, ela já conhece quem é a criança, porque a gente manda o nome e fala assim: "Olha, eu quero ver a Michele". Aí ele senta junto com a Michele, almoça junto com ela e entrega o presente para ela. Então, é uma experiência, assim, é maravilhosa. Tem muitos pais que levam os filhos, que: "Ah, eu quero que o meu filho entregue". Então, assim, marca a vida da criança, marca a vida da pessoa,
não só de quem está recebendo, mas principalmente de quem está lá. Então você pode sim, pode nos procurar nas redes sociais, falar: "Eu quero fazer uma doação financeira", vai ser muito bem-vindo, mas além disso, vá, coloque o pé, Participe. participe. Aí você esteve lá, né, várias vezes você sai é diferente, né, o abraço é diferente, a pessoa olha porque ela olha para você e fala: "Você saiu de onde você estava para estar aqui. Por Você quê?". vira referência. Por que que você está aqui? Então, assim, a pessoa quando você começa a explicar, a pessoa fala: "Cara", ela se sente, valorizada, né. Eu já ouvi muito essa expressão: "Você trata a gente como gente". Então é diferente de sentar, conversar, bater um papo, abraçar. Então, é bem provável que algum dia você vá por lá, você vê eu abraçando um cara que está todo sujo, você viu eu abraçando, conversando com um bêbado, é provável que você vá lá e vai me encontrar dentro de um bar, né, mas pode ter certeza que eu não vou estar tomando nada alcoólico, eu não vou estar porque eu não bebo, mas não é isso, a questão é assim, ali estão as pessoas que precisam de um abraço, O propósito tá nisso. é isso. É aí onde as pessoas precisam, Muito né. bem. Marcos Oliveira, que bate-papo gostoso aqui no Cara, nosso podcast Danilo Palma. Quero te agradecer eu que por agradeço, esse meu tempo Deus. precioso. Nosso tempo está chegando ao fim. Pois. Queria que você deixasse as suas redes sociais para que as pessoas possam te encontrar, te localizar. Legal, bom demais, ó, aí você pode procurar Artistas em Ação, né, tem o Ok. site artistasemacao.com.br e tem também o Artistas em Ação no Instagram, e tem também aí, né, um outro projeto que a gente movimenta, que é para treinamento de quem quer fazer o projeto social, quem quer fazer acontecer, que é o Hora Extra. E ele é muito a gente chama de hora extra, como diz os cariocas, né, hora extra, Hora extra. mas é por conta, assim, é fazendo além daquilo que eu estou acostumado a fazer. Então, ou seja, eu vou fazer um pouco além, e esse além faz uma diferença incrível, né. Nós tivemos uma imersão agora nesses dias, foram 3 dias, aproveitando, 3 dias de treinamento, e aí no domingo tinha um menino que falava o tempo todo assim: "Não vejo a hora, né, não vejo a hora, quero ir lá", porque ele queria sair para visitar as famílias, e assim, não só ele, mas a gente voltou impactado. Então, se você quer fazer um treinamento junto com a gente, você pode procurar também através do Artistas em Ação, ou do Instagram do Hora Extra, que a gente chama de missão, né. Então, Hora Extra Missões, então pode vir junto com a gente, conhecer as pessoas, conhecer a realidade. Isso também não é só no bairro onde nós estamos ali, É em toda né. Campinas, né? Ali é uma base, e a partir dali onde os treinamentos fluem, a ideia é que nem, por exemplo, agora nós vamos o mês que vem para o Jardim Fernanda, Campo Belo. Não, esse mês agora Esse inclusive, né. mês, É novembro. esse mês, dia do meu aniversário ainda. Vou comemorar lá, né. Então é o dia inteiro, então as pessoas estão convidadas para nos conhecer. Posso deixar meu número também, Mas de claro, que de repente aí já fala comigo direto, né. Gosto disso. Então o meu número de WhatsApp é o 19 99168 3453. 19 9168 934 53. 3453. Se você não enjoa de me ouvir, então você pode me ouvir todos os dias também através da rádio, né, Ó, todos os dias, eu e o Marcos, nós temos uma juntos. É dobradinha. bom, hein, cara. Eu entro às 7 da manhã na Rádio Essência 98,5 e 102,5 com o Isso, nosso podcast Danilo Palma. exato. E a partir das 8, o Marcos, ele abraça ali a programação, vai até às 9 com o Show da Manhã. Fala um pouquinho, só pra gente encerrar, o Show Sim. da Manhã todos os dias na Rádio Essência. Agora é mais fácil, né, o Danilo tá lá, ele já prepara tudo, então só chego e pronto, já tá tudo pronto, os ouvintes estão ali, mas todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir das 8, né, das 8 até as 9, o nome do programa é Show da Manhã. E é um show É um mesmo, show, é um cara. espetáculo. É um show porque, assim, eu falo por que o programa ganhou esse nome? Porque os ouvintes fazem com que o programa vire um show. Então a pessoa pode Verdade. participar, mandar mensagem, fala, conversa, pede música. A 1 horinha passa muito rápido, mas assim, todos Passa. os dias, de segunda a Passou aqui já, sexta-feira ó. já foi. Passou, Meu passou. Deus! Mas todos os dias estamos lá, né, Danilo, juntos, até quando Deus permitir, Amém. falando ali na Rádio Essência. Pode colocar a Rádio Essência também Pelo no aplicativo, aplicativo, baixou o aplicativo que é de grátis, 0800, né, e tem também lá através do site essenciafm.com.br, e é uma além de ter a gente lá também, tem outros locutores que vão te acompanhar durante o dia inteiro, a madrugada inteira, é uma programação muito gostosa, né, é bom muito bom. E demais. para mais de 90 cidades do interior de São Paulo. Opa, Obrigado, Marcos. eu que Obrigado por agradeço, você que obrigado. esteve com a gente acompanhando nosso podcast Danilo Palma. Volto a convidar você para acessar minhas redes sociais, @DaniloPalmaSP, tá inclusive aqui embaixo do cantinho da tela, e também está conectado com a gente, tá bom? Semana que vem estou de volta aqui no programa Podcast Danilo Palma. Até mais. Tchau, tchau.
Que este tempo seja repleto de amor, alegria e união. Que esta data especial seja um momento de celebração em família, repleto de sorrisos e boas lembranças. Um Feliz Natal. TV Cultura Paulista.